Olá! Bom, o material que a gente tem para analisar hoje é assim. É bem curioso. É a transcrição de um sermão, sabe? Aquele último do ano, de 28 de dezembro de 2025. E o tema é uma provocação e tanto para a virada do ano, né? Justo quando todo mundo está pensando em resoluções, em tomar o controle da vida, a mensagem vem e pergunta: e se o segredo não for controlar, mas ser conduzido? A metáfora que ele usa é, nossa, é linda e um pouco assustadora. Folhas ao vento. Exatamente. E é isso que tira esse texto daquela caixinha de discurso religioso padrão, sabe? Ele usa a virada do ano como um pretexto para um autoexame muito, muito profundo. E as perguntas são universais. Houve um propósito maior me guiando este ano? E se não houve, como é que eu busco isso? Não é sobre seguir regras, é sobre uma experiência de entrega. O nosso trabalho aqui vai ser, então, desempacotar essa ideia de passividade versus participação ativa na jornada, seja ela espiritual ou não. Certo, vamos mergulhar nisso. E a análise já começa, assim, com um soco no estômago. Uma pergunta bem direta. Uma pergunta que já define o tom de desconforto que é necessário para a reflexão. O pregador olha para a congregação e pergunta, sem rodeios: Deus te conduziu? Deus te guiou este ano? E o mais interessante é que ele já desarma as respostas fáceis. Ele diz que não está falando de ir à igreja, orar, ler a Bíblia. O básico, né? O que todo mundo espera. Exato, o padrão que ele chama. Ele joga fora a cartilha. Ele pede explicitamente para deixarem de lado os clichês religiosos regados de vaidade e de crenças demagogas. A busca é por algo mais visceral. Uma experiência pessoal que deixa uma cicatriz, no bom sentido. Isso no bom sentido. O critério que ele estabelece para saber se essa condução aconteceu é muito poderoso. Ele fala: se realmente você foi conduzido por Deus, a sua alma foi marcada. Não é um sentimento vago, uma sensação boa, é uma marca, uma transformação, e os exemplos bíblicos que ele usa são perfeitos. O menino com os pães e peixes, um ato de impulso guiado que alimenta milhares. Ou os magos que largam tudo para seguir uma estrela. São momentos em que uma orientação externa é seguida e a vida da pessoa ela vira de cabeça para baixo, para sempre. A pessoa não volta a ser quem era, né? Nunca mais. Essa ideia de ter a alma marcada é muito forte. É o oposto de um ano que simplesmente passou. É sobre um ano que te refez de alguma forma. E é aí que ele introduz a imagem central, a que dá nome à mensagem. Sim, o título, Folhas ao Vento. E essa metáfora vem de uma passagem bem específica e até enigmática do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, que diz: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Peraí, vamos desdobrar isso. Porque à primeira vista, ser uma folha ao vento pode soar meio negativo. Parece passividade, falta de rumo, estar à mercê dos acontecimentos. Onde fica a responsabilidade pessoal, o livre-arbítrio, se a pessoa é só uma folha? Essa é a tensão central da mensagem. E o sermão trabalha justamente essa aparente contradição. O pulo do gato está na interpretação. O vento, no caso, é apresentado como o Espírito Santo. E para quem não tem familiaridade, no contexto cristão, não é uma força impessoal como, sei lá, gravidade. É uma pessoa da divindade, com vontade, inteligência, propósito. Ah, entendi. Então, a metáfora não é sobre ser levado por um caos aleatório. É sobre se deixar conduzir por um guia pessoal, soberano, mas cujos caminhos são imprevisíveis para nós. Faz sentido? Então não é sobre ser passivo, é sobre estar em alinhamento. É confiar no piloto, mesmo sem ver o mapa. As folhas, no caso, somos nós. E os nascidos do Espírito são os que aceitam essa dinâmica. Isso me lembra muito aquele dilema do mundo corporativo, sabe? Entre ter um plano de carreira de 5 anos todo engessado e a capacidade de ser flexível, de se adaptar a oportunidades que surgem do nada. O sermão parece defender uma adaptabilidade radical, só que numa ótica espiritual. É uma ótima analogia. E o que é fascinante é que essa ideia de deixar-se levar ressoa com outros sistemas de pensamento. No taoísmo, por exemplo, existe o conceito de Wu Wei,
que é traduzido como ação sem esforço. Uhum. A ideia é fluir com o curso natural das coisas, o tal, em vez de lutar contra ele. Mas a grande diferença aqui, e o sermão deixa isso bem claro, é a pessoalidade do vento. No Wu Wei, a gente se alinha a um princípio universal. Aqui, a proposta é se relacionar com uma pessoa, uma vontade divina. Isso muda tudo. O dilema passa a ser, a gente está se permitindo ser carregado por esse vento, por esse propósito, ou a gente está fincado no chão, resistindo, tentando controlar nosso próprio curso? Ok, então se a meta é ser essa folha dançante, o que nos impede? O que nos faz fincar raízes e resistir a esse vento? Para ilustrar isso, o sermão usa uma figura bíblica muito conhecida, e a análise que ele faz do personagem é, nossa, é brilhante, Nicodemos. Sim, Nicodemos é o arquétipo da resistência inteligente. Ele não é um vilão, pelo contrário. Ele é um mestre da lei, um fariseu, provavelmente um membro do Sinédrio, tipo a Suprema Corte da época, o topo da elite. E o sermão destaca que ele vai procurar Jesus à noite, em segredo. E isso é crucial. Por que o segredo é tão importante? Porque demonstra o tamanho do conflito interno dele. Como um membro do establishment religioso, ser visto conversando com um pregador radical como Jesus, que desafiava justamente a autoridade deles, seria suicídio profissional. Claro. Custaria o status, a carreira, tudo. Ele está arriscando muito só para estar ali. Nicodemos representa a pessoa que tem todo o conhecimento teórico. Ele entende a religião, os rituais, as leis, mas ele não consegue dar o passo prático. Ele está preso na própria lógica, na reputação, no medo do que os outros vão pensar. Ou seja, ele é a folha que se recusa a sair do galho. Ele quer entender o vento, analisar a composição química, medir a velocidade, mas tem medo de se soltar e voar com ele. Perfeito. A descrição é essa. O sermão diz que Nicodemos entende de religião, mas não da realidade espiritual que Jesus apresenta, e isso é transformado numa pergunta direta para o ano que está começando, 2026. A gente quer uma vida de Nicodemos, que observa a vida da janela com segurança e conhecimento, mas sem participar, ou uma vida como a de Pedro, da mulher samaritana, de Zaqueu, personagens que, segundo o sermão, se envolveram, erraram feio, tropeçaram, mas participaram. É a escolha entre ser espectador ou pular para dentro do campo, né? Mesmo correndo o risco de se machucar. Exato. Mas o que eu acho mais interessante é que o sermão não condena o Nicodemos por completo. Ele dá uma nota de esperança no final da história dele, não é? Sim, e essa é uma nuance muito bonita da mensagem. O pregador lembra a congregação que no final, depois da crucificação, quando os discípulos mais próximos estavam escondidos com medo, foi o Nicodemos que apareceu publicamente, junto com José de Arimateia, para requisitar o corpo de Jesus e dar um sepultamento digno. Um ato de coragem imenso. E aí vem uma citação ótima do sermão. Demorou, ô folhinha dura, mas chegou a hora. O folhinha dura, que expressão humana, né? Exatamente. E a lição aqui é que a decisão de parar de resistir e se deixar levar pode ser um processo. Não é um interruptor de liga e desliga para todo mundo. Para alguns, a jornada da mente até o coração é longa, é tortuosa. A história de Nicodemo sugere que nunca é tarde demais para finalmente se soltar do galho. Certo. Entendi a pergunta, a metáfora, o exemplo da resistência. E aí? O que tudo isso significa na prática? Se a pessoa escuta essa mensagem e a resposta para a pergunta inicial, fui guiado este ano, é um não meio melancólico, qual é o próximo passo segundo o sermão? O desafio é bem direto e focado na intenção. Se a resposta for não, a proposta é pedir desesperadamente por essa orientação no próximo ano. Não é um pedido formal, é um clamor que vem de um lugar de reconhecimento de que o controle próprio não está funcionando, sabe? Mas o ponto-chave, e o texto repete isso, é que essa condução é algo extremamente pessoal. A citação é: a régua ela é muito pessoal, não existe fórmula. E ele dá exemplos disso, certo? Para sair um pouco da abstração. Sim. E são exemplos que quebram a nossa expectativa do que significa ser guiado por Deus. Ele não fala de milagres espetaculares. Um dos exemplos é sobre se tornar uma mãe brilhante. Ele cita a mãe e a avó de Timóteo, duas mulheres que, no seu papel familiar, formaram um dos maiores líderes da igreja primitiva.
O propósito delas não era estar num palco, mas construir quem estaria no palco. Ser guiado por Deus, nesse caso, foi cumprir esse propósito específico, silencioso, mas fundamental. Eu adoro esse exemplo, porque ele desmistifica tudo. Ser guiado não é necessariamente sobre mudar o mundo, mas sobre cumprir o seu papel no mundo de forma excelente, com um senso de propósito que vem de fora. Pode ser um bom profissional, um amigo leal, um artista dedicado. Exatamente. É encontrar o seu vento particular e se deixar levar por ele. E o objetivo final de tudo isso, segundo o sermão, é a transição de um estado para outro. Sair de uma constante insatisfação, aquela sensação de que sempre há algo faltando, mesmo quando tudo parece bem, para um estado que ele chama de santo contentamento. Santo contentamento. Isso me soou um pouco paradoxal. Contentamento geralmente tem uma conotação de passividade, de complacência. Como o sermão concilia isso com a ideia de uma jornada ativa, de ser levado pelo vento? É uma ótima pergunta. O contentamento aqui não é o de quem se acomoda, mas o de quem encontrou seu lugar. É a paz profunda que vem, não da ausência de problemas, mas da certeza de estar alinhado com o propósito maior. O sermão diz que nesse estado o ciclo interno se fecha. Aquela busca incessante por algo mais cessa. Não porque a pessoa parou de crescer, mas porque o crescimento agora tem uma direção clara. A vida se torna plena. Não porque é perfeita, mas porque faz sentido. É a satisfação de uma folha que não está mais lutando contra o vento, mas dançando com ele. Então, o que a gente explorou aqui foi um sermão de fim de ano que funciona como uma ferramenta para autoavaliação espiritual muito profunda. Começa com uma pergunta incômoda sobre ser guiado e se desenvolve nessa metáfora riquíssima de sermos folhas carregadas pelo vento do Espírito. Personificada na figura inicial de Nicodemos e, ao mesmo tempo, uma defesa apaixonada de uma jornada de participação ativa, de confiança, que é imprevisível, às vezes desconfortável, mas que promete ser, no fim, mais pleno e com mais propósito. O sermão foca muito em ser guiado por essa força espiritual externa, o vento. E isso deixa a gente com uma reflexão que transcende qualquer sistema de crença específico, eu acho. Quais são os ventos nas nossas próprias vidas? Pode ser uma paixão, um princípio ético, um chamado criativo, um senso de dever. A questão que essa fonte deixa para a gente pensar em 2026 é: estamos construindo muros para nos proteger desses ventos, como Nicodemos fez na sua visita noturna com medo e cálculo, ou estamos aprendendo a abrir as velas e a confiar na jornada, curiosos para ver aonde esse vento pode nos levar?